Como a proteína será inserida no mercado sucro-alcooleiro? Hoje, o açúcar se tornou algo que em alguns países é visto como novo tabaco. A maior parte do mundo hoje é taxada pelo açúcar e isso está crescendo. Então, hoje, não há solução para a redução do açúcar e entendemos que o excesso de consumo do açúcar se baseia nas síndromes metabólicas, obesidade, diabetes, doença hepática gordurosa não alcoólica, cânceres epiteliais, especialmente câncer de mama, câncer de cólon e ainda não há solução. Estamos aqui para oferecer uma solução. Redução do açúcar sem comprometer o sabor delicioso do açúcar e sem comprometer a saúde. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Dr. Ilan Samish, CEO e fundador da MyProteins. Prazer em recebê-lo. Pleased to meet you. Nice to meet you, Joyce. A MyProteins desenvolveu um produto obtido a partir de uma fruta que substitui o açúcar nos alimentos. Ela pode ser usada em bebidas, suplementos, enfim, é uma solução para o açúcar considerado aí o mal do século, sendo uma opção de proteína e não carboidrato, como o açúcar da cana, por exemplo. Dr. Ilan, como a proteína foi descoberta? Então, a monelina é uma proteína encontrada numa fruta silvestre que está localizada na profundidade das selvas na África Central. Ela foi descoberta há mais de 40 anos. É bem conhecida pelas populações locais, pelos animais que procuram a fruta. É muito doce. Eles o comem e espalham as sementes na selva. Então, na literatura, foi descrita há 40 anos, no mundo existem muitas proteínas doces, mas existem 7 que são mais doces do que as outras. Cerca de 700 a 3.000 vezes mais doces que o açúcar, a monelina é uma delas. Como a proteína será inserida no mercado sucro-alcooleiro? Hoje, o açúcar se tornou algo que em alguns países é visto como novo tabaco. A maior parte do mundo hoje é taxada pelo açúcar e isso está crescendo. Também no Brasil há novas taxas por açúcar e ainda assim todos amamos açúcar. Todos gostamos do gosto do açúcar e dentro da grande indústria de adoçantes, 90% do mercado é açúcar e não outros adoçantes, porque outros adoçantes não são gostosos e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no último ano, eles colocaram em aviso que outros adoçantes, seja artificial, aspartame, sucralose, sacarina ou estévia natural, não são muito melhores do que açúcar e devem ser evitados. Então, hoje, não há solução para a redução do açúcar e entendemos que o excesso de consumo do açúcar se baseia nas síndromes metabólicas, obesidade, diabetes, doença hepática gordurosa não alcoólica, cânceres epiteliais, especialmente câncer de mama, câncer de cólon e ainda não há solução. Estamos aqui para oferecer uma solução. Redução do açúcar sem comprometer o sabor delicioso do açúcar e sem comprometer a saúde. Quais foram os principais desafios enfrentados durante o desenvolvimento da proteína? Existem 2 principais desafios. A monelina é uma proteína que é conhecida por mais de 40 anos, mas assim como outras proteínas doces que são encontradas na natureza, o gosto e sabor não são limpos, não são como açúcar. É muito caro porque é encontrado em pequenas quantidades. O fruto silvestre seduz os animais a comê-lo e não é estável. Em 45 graus Celsius, perde a estrutura, como quando você cozinha um ovo. As proteínas estão lá, mas sem estrutura e sem estrutura não há função, não há doce. Então, tivemos que fazer uma nova proteína que é muito similar ao fruto silvestre,
E podemos chamá-la oficialmente de proteína doce do fruto silvestre. Mas é uma nova sequência de proteínas. É uma proteína 100% feita apenas com que todas as proteínas são feitas de aminoácidos, mas é muito estável, tem um gosto limpo. Você pode colocar em 95 graus por alguns minutos e o gosto é muito limpo. Então, para produzir de uma forma mais custosa, nós a produzimos em uma fonte de proteínas. Assim como você faz a cerveja, exceto por duas mudanças. Primeiro, fazemos com ar, fermentação aeróbica. Álcool é uma perda de energia. Queremos que toda a energia que vem do alimento, o açúcar, nós queremos fazer a proteína. Número 2. Diferente de um fermento de cerveja, é que uma vez que separamos o líquido do leite, como fazemos na cerveja. Pegamos o líquido e filtramos a proteína. Depois espalhamos e secamos e obtemos um pó branco, que é a nossa proteína, que é 3.000 vezes mais doce que o açúcar. Posso dar algo para você provar? Então, este é o chá gelado que fizemos. Iced Tea com muito menos açúcar. 40% de redução de açúcar. Make one for me and we can raise a toast. Yes. Cheers. Cheers. So the taste is like iced tea. Com muito menos It's not açúcar. like diet, it's like full sugar. 40% de redução de Like the açúcar. delicious taste of sugar. Now, this is just 40% sugar reduction. Here we have Aqui nós temos manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim, nós reduzimos metade do açúcar. Então, este tem 50% menos açúcar e depois retiramos o sal, porque era muito salgado. Então, 40% menos sal e depois foi muita gordura. Então retiramos 50% da gordura adicionada. Então, este é menos sal, menos açúcar, menos gordura. E nós fizemos muitos produtos. Barras de energia, chocolate. No chocolate não colocamos açúcar em geral. Colocamos um pouco de azeite de baixa intensidade. Ketchup tem muito açúcar. Ketchup tem 13% de açúcar. Neste ketchup há 70% menos de açúcar. 4% de açúcar ao invés de 13% de açúcar adicionado. E o gosto é igual ao de um ketchup comum. O gosto é o mesmo, não sente falta nenhuma do açúcar aqui, realmente uma substituição perfeita. Qual a matéria-prima para o desenvolvimento da proteína? So all of the proteins are made from the same 20 building blocks. Todas as proteínas são feitas com cadeias de aminoácidos. Temos um DNA de 19.000 genes e códigos de genes para relatar onde a máquina de proteína e todas as proteínas são produzidas pela mesma fábrica nas células de ribossomos, que é uma biofábrica de proteínas, é um colar chamado de aminoácidos. Isso é o que fazemos. O fermento, que também pode fazer cerveja, mas o nosso fermento faz a nossa proteína. Eles fazem a proteína. Eles a excretam da célula externa para o líquido e então precisamos crescer o fermento. Assim como você faz em uma cervejaria, você precisa alimentar o fermento com açúcar, melaço ou qualquer derivado de açúcar, pode ser glicose, glicerol, destrose, eles amam tudo. Cada um com uma habilidade diferente para produzir a proteína. Então, quando olhamos a estrutura de fundição, precisamos construir uma proteína aeróbica. E o principal custo é o açúcar. O Brasil é o maior exportador de açúcar no mundo, um gigante no açúcar.
E o segundo é a energia. Você precisa bombear o ar dentro, você precisa separar o líquido do fermento, como numa cervejaria. E depois você precisa filtrar a proteína do líquido. Sua audiência é muito importante para mantermos a nossa programação no ar. Fique com a gente, nós já voltamos com mais informações. A grande maioria dos veículos de comunicação sempre dependeu de verbas públicas e privadas para sobreviver. Nos últimos anos, vem migrando para as chamadas Big Techs a propaganda de empresas privadas, que antes disputavam espaços nas páginas de jornais e alguns segundos nos intervalos comerciais da televisão. Com a perda progressiva desses anunciantes, a mídia passou a depender cada vez mais das verbas públicas, consumidas em peças publicitárias que louvam empresas estatais ou reiteram promessas feitas por ministérios. Um lembrete essencial. Todo esse dinheiro vem dos impostos pagos pelos brasileiros. E quem paga essa conta é você. Quando um governo garante a sobrevivência de um jornal, uma emissora de televisão, um site ou uma revista, é claro que espera algum tipo de retribuição. Não existe almoço grátis. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Tem planos para desenvolver essa proteína aqui no Brasil? Yes. So we must. This is not a if, Sim, nós precisamos produzir ela no Brasil. Não é uma questão de se, mas sim de quando, como. Nós precisamos ter possibilidade de produção no Brasil. Nós já trabalhamos com a maior companhia multinacional. Acabamos de conseguir as aprovações regulatórias nos Estados Unidos. Estamos esperando, mas já submetemos a solicitação de aprovação regulatória em Singapura e Israel. E depois a próxima visa a obter a aprovação no Brasil. Mas, independentemente do fato de que o Brasil é um mercado muito importante para nós, tanto como mercado, mas também como um ponto de entrada para toda a América Latina, estamos trabalhando, o meu conselheiro, para a produção de grande escala. Foi chefe de biotecnologia da empresa DSM. Ele tinha 10 mil pessoas. E ele me disse que o melhor lugar para a produção é o Brasil. O Brasil tem um bom preço de açúcar. O Brasil tem um bom preço de energia de forma decente. Não menos importante, a credibilidade da fábrica é muito alta. A quantidade de tempo que ela não está funcionando é muito baixa. E o talento aqui é incrível. Então, quando ele esteve em seu trabalho anterior com 10 mil funcionários em todo o mundo, ele levou os gerentes do Brasil para outros lugares, porque as pessoas aqui têm talento. Grandes empresas dizem que devemos produzir em pelo menos 2 países. Em pequena escala, já estamos atuando na Índia. E nós acreditamos que o Brasil vai ser o maior hub de produção para exportar para todo o mundo, especialmente os Estados Unidos, mas também outros países e para o mercado local. E a MyProteins, já tem fornecedores no Brasil, parceiros no Brasil? Desde agosto de 2023, eu vim 4 vezes para o Brasil. Em nenhum outro país eu fui tantas vezes. E agora estou aqui há 2 semanas. Eu encontrei líderes da indústria de açúcar e bioetanol, incluindo as associações, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e incluindo todas as pessoas que estão envolvidas nisso.
porque nós somos sinérgicos com a indústria do açúcar. Hoje em dia, 10% da empresa é propriedade da Succoden. Succoden é o maior mercado de açúcar do mundo. Eu tive uma reunião com 50 pessoas em São Paulo, mas é uma empresa global e eles controlam 15% do mercado. Eles já são proprietários de 10% de Amai. Também tem representação de açúcar no Sudeste Asiático. O escritório da família de Robert Kowark investiu na Amai. Então, definitivamente, estamos procurando aqui parceiros para a produção, para a distribuição. E também para as nossas proteínas é mais barato fazer isso perto de uma usina de açúcar. É uma prática comum. Eu visitei uma fábrica em Campinas que faz fermentação microbiana de precisão e assim que chamamos produções por levedura, eles são localizados em uma usina de açúcar. Como a Amai Proteins garante a segurança e a qualidade dos seus produtos? So maybe I go one step back. Our Swilin, our Serendipity Berry Sweet Protein. Nosso Swilin é um produto de proteína computacional de sim. O que fazemos? Ela é inspirada por vida em ambientes extremos. No Mar Morto, nas praias quentes, no Oceano Profundo, nas espécies assídias. Nós criamos uma nova proteína que é muito estável e então nós a produzimos no fermento. Nós sentamos mais de 2 anos atrás com o FDA nos Estados Unidos. É chamado de Conferência de Progressos. E eles nos disseram que precisávamos fazer para ter certeza de que é seguro. Digestibilidade, genotoxicidade, toxicologia, alergia, todas essas coisas que fizemos. Nós já recebemos 2 das 3 aprovações nos Estados Unidos. Nós temos 700 páginas de todas as análises de segurança que fizemos. Cada lote tem um certificado de análise, certificado de segurança, é claro também. Então, este é um produto muito seguro. A propósito, você pode beber isso, é bom para você. A proteína, que é uma proteína limpa, é boa para você. A quantidade é tão pequena, não é uma quantidade grande, mas é bom para você, totalmente seguro. Estamos agora no meio da primeira pesquisa clínica no mundo sobre uma proteína doce. E podemos dizer que os resultados estarão disponíveis em 1 mês ou 2, mas parece que vai ser muito bom. Este é um estudo oficial, publicado no clinicaltrials.gov e estamos checando para ter certeza que a nossa proteína não tem efeito sobre insulina, glucose e GLP-1. É uma proteína segura e comê-la, ao contrário de todos os outros adoçantes, não é ruim para você. A Amai Proteins, ela não é um açúcar, não é um carboidrato, é uma proteína e também não é um adoçante, né? Muito melhor aí do que os adoçantes que a gente tem hoje em dia no mercado. So no, this is a big no. Outros adoçantes não são bons para você. Isso não sou eu falando. É o que a Organização Mundial de Saúde e outras instituições dizem. Outros adoçantes podem dar uma resposta diabética e cada um tem problemas diferentes. Todas as outras proteínas são moléculas pequenas. Nós somos uma molécula grande. Nós somos uma proteína. Nosso corpo é uma máquina de proteínas. Todas as proteínas são feitas dos mesmos 20 blocos de aminoácidos. 9 dos 20 aminoácidos temos que tirar da comida. Não podemos fazê-los por nós mesmos. E, consequentemente, quando nós comemos uma proteína muito rapidamente, o trato digestivo já na boca e no gastrointestinal superior corta a proteína em aminoácidos. Ao contrário de todos os outros adoçantes de pequenas moléculas, que quando você os engole ainda são adoçantes, no nosso caso, quando você engole muito rapidamente, são apenas aminoácidos.
Então, não podemos interagir com o adoçante, com os microbiomas do fígado, dos rins, dos sistemas relacionados à diabetes. Então, pela primeira vez você tem um adoçante sem efeito e agora estamos provando isso em ensaios clínicos que não afetam o nosso corpo. Como funciona o processo de biomanufatura? Então, no final do dia, precisamos de uma célula de fermento, que foi ensinada como fazer a nossa proteína. Nós levamos uma célula de fermento e colocamos em uma fermentação, igual você faz na cerveja. Inclusive a cerveja, nós a colocamos no ar, um compressor de ar, coloca o ar dentro, então é uma fermentação aeróbica, e o fermento cresce. Igual a cerveja, eles fazem um líquido e nesse líquido eles excretam essa proteína deles mesmos. Então, uma vez que terminamos, leva 3 a 5 dias. Terminamos a fermentação, separamos o líquido do fermento e filtramos da água líquida a proteína. Depois, fazemos um processo chamado secagem por pulveração. Então, temos pó seco, que é o pó do suírin. Esse pó, 1 quilo dele, é equivalente a 3 toneladas de açúcar. Consequentemente, em uma unidade de doçura, não somos mais caros do que o açúcar, porque 1 quilo substitui 3 toneladas de açúcar. Ou, por outro lado, uma colher de chá de açúcar é substituída por menos de 2 miligramas de proteína. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações sobre uma proteína que substitui o açúcar. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Quais são os diferenciais da Swilling em comparação a outros adoçantes? Acho que você já falou um pouquinho, mas só reforçando. 2 principais tópicos. Primeiro, ao contrário dos outros adoçantes de moléculas pequenas, somos uma proteína. Um adoçante de muita intensidade, 3.000 vezes mais doce que o açúcar, com sabor limpo e com digestão rápida. Somos a única proteína doce que é muito estável. Você pode colocá-la em uma temperatura muito alta por um curto tempo. Swilling ainda não é adequada para aplicações de cozimento. É suficiente para cerca de 2/3 do mercado de açúcar.
E nós, ao contrário de outros adoçantes que mudam gosto, mantemos o sabor delicioso do açúcar. Não estamos competindo com adoçantes. Nós queremos manter o sabor delicioso do açúcar. Nós estamos competindo com o açúcar. Na verdade, somos sinérgicos ao açúcar porque não substituímos 100%. Substituímos 40% a 70% e você pode adicionar outro açúcar ou outro adoçante como fazemos no chocolate. Com o impacto aí do produto, a gente está falando de um impacto grande na saúde pública e na redução do consumo de açúcar. A ideia é que o açúcar por si, só em pequena quantidade, não faz mal. De acordo com as autoridades, os homens podem comer 9 colheres de chá, as mulheres 6 colheres de chá de açúcar e podemos lidar com isso. Mas o problema é que comemos muito mais açúcar. O que fazemos sem alterar o sabor de açúcar? Reduzimos a quantidade de açúcar que você ingere e, consequentemente, você pode ter o mesmo sabor, mas com um adoçante que não tem efeito no corpo humano. Doutor, como que o mercado recebeu essa ideia? Eu tive essa ideia há 8 anos. Em 2016, eu estava no Instituto Weizmann. Eu poderia fazer a empresa no Instituto Weizmann, mas eu não estava interessado em projetos de ciência. Eu estava interessado no mercado. Eu fui à incubadora do grupo Strauss e PepsiCo. E envolvido lá, em uma fase muito inicial, já com alguns financiamentos dos Estados Unidos, junto à Universidade de Aarhus, da Dinamarca, e junto com a PepsiCo. Fizemos estudos consumidores sobre a proteína doce. Todo mundo ama. O fato de que, em vez do açúcar, você pode comer uma proteína, o fato de que não tem efeito, todo mundo ama. E desde então, muitas grandes multinacionais já avaliaram o nosso produto. Já recebemos uma boa quantidade de dinheiro antes mesmo da aprovação regulatória. E muitas dessas empresas estão agora planejando com a gente o lançamento no mercado. Então, todos vamos poder aproveitar o sabor delicioso do açúcar com menos açúcar. Quais os próximos passos da Myproteins? A AMAI agora está em um passo muito importante de mudar uma pesquisa e o desenvolvimento para a produção e venda. Para isso, precisamos ter em larga escala para a produção. Para isso, precisamos de infraestrutura e vendas. Nós também somos extremamente agressivos em propriedade intelectual. Nós já submetemos. Alguns já foram aprovados. Muitas patentes garantem que todos possam usar o Swilling. Não queremos que uma empresa bloqueie as outras. E agora estamos indo para a produção de grande escala e para as vendas. Como a missão da AMAI de revolucionar a doçura nos alimentos se alinha com as preocupações globais sobre saúde e sustentabilidade? Hoje não há problema maior para a saúde das pessoas do que o consumo em excesso de açúcar. E podemos ajudar de uma forma muito significativa, porque acima de 30% da redução do açúcar, que é o necessário para o açúcar na redução de rotulagem, não há boas soluções que cheguem em todas as formas de gosto, de custo, de saúde, sem mencionar a sustentabilidade e todo o perfil sensorial. Mas não menos importante, o açúcar também tem um prejuízo na saúde do nosso pequeno planeta azul. E, na verdade, há 2 anos atrás, nós fomos ao Extreme Tech Challenge. O Extreme Tech Challenge é o maior e mais importante desafio de startup de sustentabilidade no mundo. Eles avaliam 2.000 startups com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas, com a capacidade de mercado e força de equipe. Primeiro, ganhamos na Alemanha a categoria de alimentos e ovos. Depois, ficamos finalistas em Berkeley, na Califórnia. Bill Gates estava na audiência.
Yang Song, presidente da Samsung, estava lá dando prêmio. Nós ganhamos não apenas a categoria de alimentos e ovos, mas de todas as 10 categorias diferentes. Nós ganhamos em primeiro de 2.000 startups. Isso é porque, ao contrário do açúcar, onde você também tem alguma poluição por causa do transporte, do ponto de vista de carbono, em alguns casos você usa pesticidas e herbicidas. Você tem, na verdade, no grupo social e econômico mais baixo, nós temos um adoçante que não é ruim para a sua saúde, mas também é muito potente e, consequentemente, a logística é muito mais fácil. E não precisamos mantê-la em qualquer embalagem. Mantemos apenas uma caixa de alumínio para que não receba uma umidade e podemos enviar muito rapidamente, facilmente, para qualquer lugar do mundo. Com menos custo, você pode fazer a proteína fermentada em qualquer lugar. Por exemplo, o Brasil. Que tem um bom preço de açúcar e credibilidade de mercado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem alguma pergunta para o Dr. Ilan, pode mandar para a gente, grave com o celular na horizontal, o WhatsApp para enviar o vídeo está passando aqui na sua tela. Thank you for coming, it was a pleasure have you here. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Thank you very much. I must say, I'm here now 4 times. Muito obrigado. Eu devo dizer, já vim aqui no Brasil 4 vezes e eu me apaixonei pelo país, pelas pessoas, pelo profissionalismo. Eu visitei algumas produtoras de açúcar com pessoas de alto nível e muito competentes. Agora, temos no YouTube, no website swilling.com, vídeos em português sobre o nosso produto. Nós esperamos que em breve, em cada casa, também aqui no Brasil, podemos consumir o Swilling. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.